Boa noite, sejam bem-vindos à primeira aula da disciplina de visualização de dados da especialização em Engenharia da Qualidade Seis Sigmas, da turma de Manaus e de São Luís. Essa disciplina será ministrada pelo nosso professor Ricardo Moura. Lembrando sempre que nossas videoconferências são gravadas e posteriormente disponibilizadas no nosso canal do YouTube. Boa aula a todos. Obrigada, professor. Obrigado. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Sim. Ok, professor. Sim. Ótimo. Sim. Bom, sim. Eu vou começar compartilhando aqui a minha tela e aí nós vamos interagindo. Vamos ver. Ok. Tá. Bom, inicialmente eu gostaria de perguntar de vocês se todos acessaram o material, entraram na plataforma, né, e conseguiram acessar o material da disciplina. Vou fechar aí. Sim, não, talvez? Quem conseguiu entrar? Eu não entrei, professor. Não acessei, não, professor. Eu ainda não consegui. Né? Acho que ninguém, professor. Ok. Bom, é importante, né? E aí eu gostaria de perguntar da Brenda, né, se não seria interessante fazer uma pequena introdução para eles acessarem o material. O material foi disponibilizado mais cedo, mas realmente é possível que alguns ainda não tenham acessado. Ok. Muito bem. Então, hoje são 4 encontros, não é isso, Brenda? E hoje a gente vai conversar sobre, né, o primeiro encontro, que é a aula 1. Então, quando vocês entrarem, né, na plataforma, vocês vão encontrar um caminho aqui, né, onde tem a apresentação da disciplina, né, que é essa primeira tela. Ao clicar aqui na segunda tela, abrir um vídeo de apresentação da disciplina. Deixa eu minimizar isso aqui. Aparece um vídeo, então é interessante assistir os vídeos, porque o nosso encontro aqui, ele é um encontro relativamente rápido, encontro de 2 horas, né? Mas vocês têm na plataforma todo um material de apoio. Então tem a apresentação, tem outro vídeo sobre Seis Sigma, então basta vocês irem clicando aqui na lateral que vocês vão acessar esse material. Tá? Então é só clicar aqui no play e assistir. São vídeos curtos e vídeos, né, que é interessante, antes de cada aula, vocês acessarem esse material. Que aí vocês já vêm para a aula bem familiarizados com o assunto. Tá? Logo em seguida, tem o conteúdo da aula 1. Então, cliquei aqui, aí o conteúdo da aula 1, ele abre aqui, né, uma trilha com todo o material. Né? Tem, de novo, né? Sempre que tem esse triangulinho aqui, são vídeos. Então, é legal assistir os vídeos. Né? Tem o vídeo sobre DMA-IC, né, IPO, ferramentas de Pareto e os slides, né? Onde vocês vão poder baixar os slides da aula, que no caso, a nossa aula de hoje, né, é a parte de visualização de dados. Então, aqui na plataforma, vocês vão poder baixar todos os slides. Logo após os slides, tem também alguns vídeos, tem mais, né, um vídeo aqui sobre QFD e, importante, tem uma atividade que vocês precisam realizar. Então, tem aqui uma lista de exercícios, que são os exercícios da aula 1. Então, é importante vocês acessarem esse material depois para vocês
resolverem os exercícios. E, né, depois, né, tem um quiz, né, e no final avalia a aula. Então, esse roteiro ele é seguido em todas as disciplinas, em todas as aulas da disciplina. Tá? Então, se baixar aqui nessa lateral, você vai ver aula 2, aula 3, aula 4. E existem vídeos, né, de aulas que já aconteceram. Então, se vocês tiverem alguma dúvida e quiser assistir um vídeo de uma aula anterior que foi ministrada em um módulo anterior, vocês vão poder acessar aqui também. Ok? Perguntas? Não, professor. Professor, Muito bem. Diga, aula Felipe. hoje, amanhã e depois, isso? A aula é hoje, amanhã, encontros comigo. A sexta-feira, né, a terceira aula, é dedicada exatamente para vocês resolverem todas as atividades, né, e fazerem, postarem as atividades na plataforma. Isso, exatamente isso. Como tem lá no calendário, tem escrito que as datas que são em negritos e sublinhadas, elas são destinadas justamente para esse tempo para resolver as atividades na plataforma, um estudo mais online, né? Diferente desse momento aqui que a gente tem com o professor, que a gente vai ter um encontro hoje e amanhã, né? E aí no dia 24 e no dia 25, ok? Que é esse encontro via videoconferência com o professor. Tá? Então, assim, a terceira aula, qual é o meu conselho, né? É que vocês realmente reservem esse horário, porque, por exemplo, tem atividades, né? E que as atividades elas podem ser realizadas em grupo, né? Então vocês podem se reunir, né, para fazer as atividades. Obviamente pode se reunir em outro horário, né? Depende aí da dinâmica de vocês. Ok? Mais alguma pergunta? Pode perguntar. Bom, eu vou começar agora, né? Vou cobrir, né, os slides da aula 1, né, explicando aqui. Mas aí a qualquer momento vocês podem me interromper, né, para tirar alguma dúvida, né, ou pedir para explicar algum tópico, né, de alguma forma um pouco mais detalhada ou diferente do que eu falei antes. Tá? Muito bem. Bom, essa disciplina é a disciplina, né, de visualização de dados. Ela faz parte da especialização em engenharia da qualidade do Seis Sigma. Então, o foco aqui é nós abordarmos as ferramentas da qualidade dentro do contexto do programa Seis Sigma. Né? Vocês já devem vocês já tiveram alguma disciplina introdutória sobre Seis Sigma? Ou, se não me engano, essa é a primeira disciplina da especialização, Brenda? Primeira disciplina. Ok. Então, é importante vocês na plataforma assistirem os vídeos, né? E lá o professor Vicente Tino, ele dá uma boa contextualização sobre o programa Seis Sigma. Tá? Muito bem. Então, o nosso módulo ele é composto por esses 4 encontros. Né? No primeiro encontro, nós vamos falar um pouquinho sobre, né, os conceitos das ferramentas da qualidade e do programa Seis Sigma. Vamos falar de algumas ferramentas básicas da qualidade, como o fluxograma, o diagrama de entradas e saídas, né, que é chamado de CIPOC. Ferramentas visuais, né, como ferramentas visuais de priorização, como Pareto e QFD. Na aula 2, a gente aborda algumas ferramentas gráficas, né, como cartas de acompanhamento, gráfico de radar, histograma e algumas ferramentas de análise, né, como Ishikawa, né, o diagrama de causa e efeito e 5 porquês. Na aula 3, a gente avança um pouco mais sobre ferramentas de análise, né, mas também
um foco em identificação de oportunidades de melhoria nos processos, que é a ferramenta FMEA, ou FMEA, como algumas pessoas falam. E na última aula, na aula 4, a gente aborda algumas ferramentas que são comumente utilizadas, né, em etapas de melhoria de processos e de controle, né, como 5W2H, cartas de controle e painéis de monitoramento, né, dos indicadores de desempenho dos processos, também comumente chamada de dashboard. Em engenharia da qualidade, né, quando nós falamos, né, de engenharia da qualidade, é muito comum várias ferramentas elas serem apresentadas de acordo com o seu próprio nome de origem em inglês, né? Então, por isso que vocês vão ver nomes como dashboard, né, e algumas outras ferramentas apresentado no seu próprio nome em inglês. Não é que a gente queira dar um ar assim de estrangeirismo, mas é como no jargão do dia a dia essas ferramentas são referenciadas. Muito bem, então vamos lá. Vamos fazer um overview, né, uma visão geral do programa onde está inserida essa nossa disciplina. O programa Six Sigma, ele tem como elemento principal digamos assim, um template ou chamado também de framework ou uma forma padronizada de abordagem de problemas, de solução de problemas, de melhoria de processos, chamada DMAIC, ou DMAIC. Quem já ouviu falar de PDCA? Fala aí. Tadã! Pode abrir o microfone. Eu conheço o PDCA, já ouvi falar, sim. Já ouvi falar também. PDCA é digamos assim, uma abordagem, uma metodologia, né, de melhoria de processos, de resolução de problemas, né, que foi originalmente apresentada por um estatístico, um guru, né, chamado Edward Deming. Né. Muito bem. Quando nós falamos de Six Sigma, o Six Sigma ele utiliza uma ferramenta chamada DMAIC, que ela, por alguns, né, especialistas da qualidade, é muito comparada com o PDCA. Tanto é que existem até estudos correlacionando as duas. Muito bem. O DMAIC ele é composto por 5 etapas, né? Etapa de definição do problema, etapa D, a etapa D de define, vocês veem que essa sigla ela está em inglês, né? Define ou definição. A segunda é a de medição, a terceira de análise, a quarta de melhoria, em inglês, né, o termo é improve, e a quinta de controle, ou em inglês control. Então, dentro do programa Six Sigma, os problemas eles são abordados utilizando essa metodologia DMAIC. Pedi para alguém desligar o microfone da microfonia. Então, a primeira fase, a fase define, a fase de definição, é onde o problema que se quer melhorar é definido, né? E muitas vezes, quando você vai definir, você encontra mais de um problema, né? Ou quando você pensa numa organização, ok, queremos melhorar determinada área. Opa, se eu quero melhorar, né, a gente vai olhar e vai, né, ver qual é o problema ou quais são os problemas.
né? E quando você se debruça sobre um processo que você quer melhorar, um ponto importante é que o DMAIC ele é uma metodologia para melhoria de processos, né? Então, você tem que ter uma sequência de atividades pré-definidas e organizadas. O que acontece no mundo real? Você não vai encontrar só um, você vai encontrar mais de um potencial problema que você pretende resolver. Então, na fase de definição, um ponto importante é priorizar, né, qual problema ou qual elemento daquele problema pretende se resolver. Ok. E depois da priorização, é importante que ele seja devidamente descrito e caracterizado de acordo com, né, os passos da metodologia. Muito bem. Como nós estamos falando de... Como nós estamos falando de ferramentas, né, de visualização de dados, que é esse nosso primeiro módulo, né, nós vamos discorrer sobre, né, as fases do DMAIC, apresentando para vocês as ferramentas que são utilizadas nessas respectivas fases, né. Então, nós vamos falar de fluxograma de processo, nós vamos falar de diagramas de entradas e saídas, né, porque aqui está em inglês, né, IPO, né, Input, Process, Output, ferramentas visuais como o gráfico de Pareto, ferramentas de priorização como o QFD, são ferramentas importantes para a fase de definição. Por isso que nós vamos abordar elas aqui. Muito bem. O primeiro ponto da fase de definição é identificar o problema, o problema relacionado a um determinado processo que você quer resolver, que você quer melhorar. Quando você conceitua de forma geral, um problema é uma questão, um determinado assunto que requer uma solução. Pode ser nível social, ou um assunto particular, que uma vez resolvido vai ser benéfico para a sociedade, como, por exemplo, conseguir diminuir a taxa de pobreza de um país. Isso é um problema nacional. Então, só que aqui, é um problema assim com uma amplitude muito grande. Quando nós estamos falando da aplicação da metodologia do programa Seis Sigma, um ponto importante é o que a gente chama de definir o escopo que se quer melhorar. Quando nós falamos do país inteiro, é um escopo muito grande. Quando nós estamos melhorando ou fazendo esforços para melhorar determinado processo de uma organização onde nós trabalhamos, o escopo é um escopo menor. Então, o tamanho do problema vai determinar aí os esforços que têm que ser desprendidos para a resolução dele. Segundo a filosofia, o problema é algo que perturba a paz ou a harmonia, né, de quem está passando por isso. Na percepção da religião, o problema pode ser uma contradição dos dogmas, né, relação com Deus, ele é todo-poderoso, por que ele permite sofrimento? E aí são as formas de abordagem e de caracterização dos problemas de acordo com as diferentes correntes de pensamento. Para as ciências matemáticas, o problema é uma questão sobre objetos e estruturas que requerem uma explicação ou uma demonstração, né? E quando nós falamos, né, de resolução de problemas dentro do contexto, né, da engenharia da qualidade, nós estamos falando, né, de questões um pouco mais pragmáticas, de problemas relacionados com alguns elementos como nós queremos poder ter dados para quantificar o problema,
em termos matemáticos. Tentar entender que método ou que relação matemática eu vou utilizar para caracterizar o problema e tentar encontrar uma solução para ele. Isso requer algumas regras de raciocínio lógico, matemático, levantamento de hipóteses ou suposições com relação àqueles dados. Então, aqui a gente está restringindo um pouco. Então, nós estamos falando que nós vamos procurar caracterizar problemas relacionados com processos e vamos procurar caracterizar eles, né, de forma matemática. Okay? Muito bem. Então, na etapa de definição de problemas, nós vamos procurar usar essas ferramentas aqui, essas ferramentas da engenharia da qualidade, com esses objetivos. Olha, se a gente quer comunicar, se a gente quer estruturar o problema, nós podemos usar fluxograma, diagrama de causa e efeito, diagrama de entradas e saídas. Se a gente quer priorizar, se nós queremos ver vários problemas que têm uma determinada magnitude, nós queremos colocar um do lado do outro e ver qual é, né, o tamanho de cada um deles. Nós podemos utilizar um diagrama de Pareto, ou um QFD, ou até mesmo um FMA. Olha, nós queríamos observar o comportamento para manter sob controle. Podemos utilizar uma ferramenta gráfica chamada carta de controle. Olha, nós queremos analisar o problema e queremos tentar entender quais são as causas deste problema. Podemos utilizar diagrama de causa e efeito. Podemos utilizar FMEA também. FMEA é uma ferramenta que ela pode ser utilizada para priorização, como também para análise. Especificamente em análise, nós podemos utilizar uma ferramenta chamada 5 porquês. E, se nós queremos realmente medir, né, mensurar numericamente, aí nós podemos utilizar outras ferramentas gráficas, ferramentas numéricas, como histograma, carta de acompanhamento, Pareto, gráfico de coluna, gráfico de radar, entre outros. Nesse momento, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, né? Quem já conhece alguma dessas ferramentas aqui? Fala aí. Professor? Oi? Aqui no propósito, manutenção e controle, cartas de controle. Essa carta de controle, ela é a mesma CEP, controle estatístico de processo? Sim. Porque, na realidade, o CEP é uma técnica, né? Controle estatístico de processo. E essa técnica, controle estatístico de processo, né, utiliza cartas de controle. Né? Mas, assim, respondendo de forma direta, sim. Carta de controle podemos considerar como CEP. Sim. No setor que eu trabalho, se a gente utiliza a carta CEP, né, mais para fazer medição de temperatura, umidade relativa, né, do setor, principalmente da área que eu trabalho, área de componentes. Então, a gente utiliza aí algumas partes, principalmente na área de almoxarifado, área onde a gente faz o controle de componentes tipo classe A, circuito integrado. Então, a gente faz essa medição durante a manhã e a parte da tarde. Muito bem. Por quê? Porque qual é o objetivo? É manter a temperatura e a umidade sob controle. Correto. Não é? Correto. Então, é uma ferramenta que o objetivo dela é manutenção e controle. Manter sob controle os parâmetros de temperatura, porque os componentes, eles são componentes sensíveis, né? Sensíveis à umidade, né, e à temperatura, normalmente circuitos integrados. Né? Certo. Tem alguns parâmetros que eles precisam, né?
níveis que eles precisam ficar, porque se ele Isso. sofrer se ele absorver muita umidade, quando ele for montado lá na inserção automática, ele vai sofrer danos, né? Correto, isso mesmo. São os componentes, me fugiu o nome agora, né? Mas me fugiu o nome específico. Né? MSL. Isso, MSL. Né? MSL é o nível, né? É o nível que é utilizado. Mas aí, muito bem, é isso aí. É isso aí. Obrigado. Mais alguém? Mais alguém? Vocês estão acanhados hoje, né? Então, professor, a gente acaba usando bastante, né, algumas dessas ferramentas, o diagrama de causa e efeito, o diagrama de Pareto. Então, no nosso dia a dia, a gente usa bastante, né, para identificar alguns defeitos, identificar a causa raiz para tentar buscar a solução, né? Então, a gente faz, basicamente, diariamente, a gente trabalha bastante com essas ferramentas. São ferramentas básicas, não é? Muito utilizadas em ambientes corporativos. Não é? Então, o objetivo aqui desse nosso encontro, para quem já tem familiaridade com essa disciplina, com essas ferramentas, é a gente mostrar como elas estão estruturadas dentro da abordagem do DMA-IC, que é a abordagem do 6 sigmas. Para quem não tem familiaridade, não tem problema, porque tem uma detalhada explicação dessas ferramentas para vocês aprenderem a utilizar elas. Né? Muito bem. Então, não fiquem acanhados aí, não. Vocês que já são especialistas aí no uso dessas ferramentas, podem interagir à vontade. Muito bem. Uma abordagem que é utilizada, e aqui do ponto de vista conceitual, tá? Quando se está falando aí de definição de problemas, né? Então, voltando um pouquinho aqui, então na etapa, né? Na fase de definição do problema que você quer melhorar, utilizando a metodologia DMA-IC, né? Uma forma de pensamento é a utilizada, né, que foi muito difundida, né, pelo Vicente Falcone dentro do gerenciamento pelas diretrizes, né, gerenciamento da rotina, é essa imagem. Né? Muitas vezes você na organização você está num determinado momento. Olha, pessoal, estamos aqui. Tá? E a gente sabe que daqui a um determinado tempo nós vamos melhorar o nosso desempenho desse ponto para este outro ponto aqui. Que é o que acontece normalmente dentro das organizações. À medida que você vai executando uma determinada atividade, né, diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, o que se espera? Que você melhore o seu desempenho. Então, hoje quando você começa a executar uma determinada atividade, você tem o desempenho. Mas à medida do tempo que você vai, né, olha, determinado produto a gente está produzindo aqui na nossa linha de produção, quando o produto entra na linha de produção, a gente tem um certo conhecimento dele, uma certa experiência, a gente tem um determinado desempenho. O natural é que, com o passar do tempo, a gente melhore o nosso desempenho com relação à produção daquele produto. Então, no gerenciamento da rotina do dia a dia, o Vicente Falcone fala que, se nós olharmos a nossa situação hoje e depois de um determinado tempo, né, é de se esperar uma melhoria natural em função, né, da execução repetida daquela atividade. Né? Isso acontece em todos os campos, né, da vida humana. Se você falar assim, eu não sei fazer arroz. Né? Minha esposa estava me falando um dia desse que
teve uma situação no Big Brother aí que um determinado cidadão não sabe fazer arroz. Olha, num primeiro momento a pessoa não sabe fazer arroz, ela vai tentar fazer a primeira vez, vai queimar, na segunda vez melhora, a terceira. E o que se espera é que depois de um tempo a pessoa vá, né, razoavelmente bem, né, fazer arroz. Ok. Só que o que acontece no mercado, né, no dia a dia? Uma coisa é a melhoria natural e outra coisa é o que o mercado espera. Então, a gente fala, olha, o nosso produto, a gente está produzindo hoje 10 por hora ou por minuto. A gente espera que daqui a um tempo a gente consiga produzir 15. Ah, beleza, 15. Só que 15 não é suficiente para a gente atingir um nível de desempenho que nos torne competitivo. A gente precisa atingir 20. Aí a gente se pergunta, opa, né, de 15 para 20 eu tenho uma diferença. E essa diferença acaba sendo um problema. Então, do ponto de vista de gerenciamento da rotina, que o Falcone fala, às vezes, um problema, ele não é só algo que deixou de funcionar, né? É um desempenho que eu tenho que alcançar que está além do meu desempenho que eu vou adquirir de uma forma gradativa. E aí eu transformo isso em um problema gerencial, né, que a gente tem que pensar em resolver. Né? E aí a gente tem que partir para, né, uma análise, tentar entender quais são as causas que impossibilitam o atingimento, né, ou alcance dessas metas, ver quais são medidas que possam fazer com que a gente rompa com a situação atual, desdobrar essas medidas, né? E esse desdobramento ele pode ser em melhorias dos processos existentes né, ou o desenvolvimento de um produto, de um processo ou de uma nova tecnologia. Então, essa figura aqui que você vai encontrar se você pesquisar sobre Vicente Falcone, né, ela representa o quadro do gerenciamento da rotina, atingimento de meta através do gerenciamento da rotina, o alcance das metas, né, e o alcance das metas através do gerenciamento das diretrizes. Né. Isso é algo que tem que ser claramente definido, né? A gente tem que ter isso de uma forma muito clara. Por exemplo, vocês acabaram de falar, né, alguns colegas aí que trabalham na indústria. Então, a gente tem, por exemplo, defeitos no processo produtivo. Olha, temos uma meta, hoje o nosso índice de defeito ele está em, sei lá, 1%. E estabelecer uma meta de melhoria, né, para reduzir de 1% para 0,9% não parece ser uma meta desafiadora, né? Porque uma redução de 1% para 0,9% do índice de defeito pode ser uma meta facilmente alcançável, simplesmente gerenciando a rotina. Não, a gente quer reduzir de 1% para 0,5%, quero reduzir pela metade o índice de defeito. Aí sim a gente acaba transformando isso em um problema, né, do ponto de vista gerencial e usar o desdobramento das diretrizes para resolver esse problema. Ficou claro o que eu falei? Alguém tem alguma colocação? Oi, boa noite, professor. Boa noite, querida. Então, assim, basicamente a gente identifica um problema, né, independente do setor, mapeia ele e faz um plano de ação para resolver um problema, determinado problema, é isso? E faz um mapeamento, o que eu vou priorizar desses problemas, né? Sim. E Em usa linhas ferramentas para gerais, resolver. sim. Em geral é linhas isso, gerais, certo?
Ah, tá ok. Certo. Obrigado, Ok. querido. Nada. Muito bem. Bom, ferramenta. Agora vamos falar de algumas ferramentas que são ferramentas comumente utilizadas na fase de caracterização. A primeira ferramenta é o fluxograma de processo. E aí, deixa eu voltar um pouco, né? O DMAIC é uma metodologia de melhoria de processos. Então, a gente recomenda fortemente que a primeira ferramenta a ser utilizada seja, né, o fluxograma do processo. Porque com o fluxograma você vai ter aquela visão geral de onde começa e onde termina. Bom, o que é um processo? O processo pode ser definido como uma combinação sistemática de atividades, ferramentas, insumos, para a obtenção de uma determinada saída. Então, quando a gente fala de fluxograma, é importante a gente entender que o fluxograma ele não é somente uma sequência de atividades. Ele começa com insumos e ele termina com um resultado, com uma saída. Os símbolos mais comuns utilizados, né, no fluxograma remontam aí, né, meados do século passado, onde foram definidos alguns símbolos bem clássicos, como esse retângulo aqui, que significa uma etapa do processo, esse símbolo aqui arredondado, que é um ponto de entrada ou um ponto de saída do processo, esse losango, que representa um julgamento, a seta, obviamente, um fluxo. Então, está tão difundido hoje, né, que as pessoas já olham e já entendem, né, os símbolos de um fluxograma. Existem outros símbolos que você não vê comumente, né, como documento, conector, armazenamento, e por aí vai. Os mais comuns, eles realmente são esses aqui. Os fluxogramas eles podem descrever qualquer processo de forma ordenada. Serve para comunicar como o processo se desenvolve, onde são as etapas mais importantes. Ele também é uma ferramenta auxiliar, né? Quer dizer, ele pode ser utilizado de forma combinada com outras. Na metodologia DMAIC, o fluxograma ele pode aparecer em várias etapas. Pode aparecer na definição, para descrever o processo que eu quero melhorar. Ele pode aparecer na análise, para descrever de forma detalhada um processo que eu estou querendo investigar. Ele pode aparecer na fase de implementação de melhorias, para mostrar como o processo era antes, como o processo ficou depois. É uma ferramenta onde ele pode se apresentar em qualquer uma dessas fases. Esse daqui é um exemplo simples de um fluxograma, né? Os cozinheiros de plantão aí, né, podem olhar esse fluxograma aqui para, por exemplo, sei lá, fritar um ovo. E aqui, o interessante desse slide, né, é que, deixa eu fazer uma pergunta, uma pergunta engraçada. Quem aqui pode dizer assim, cara, eu não sei fritar um ovo? Ou quem nunca fritou um ovo? Se você não falar em nada, eu vou entender que todo mundo já fritou um ovo aí na vida. Né? E professor, Diga. mas vão ter várias maneiras, né? Tipo, isso, exatamente. várias maneiras como pode comparar com o fluxograma, né? Tipo assim, vamos lá no ovo, você vai fritar o ovo, você bota para esquentar a frigideira, bota um pouco de manteiga, ou alguns vão fritar com óleo, bota uma cebolinha, aí por último bota várias formas, né? Exatamente. Existem várias formas. É por isso que é importante, quando você está descrevendo um processo, essa é uma das fundamentais importâncias do fluxograma. Porque através do fluxograma você consegue representar um método que está sendo utilizado. Né? Se a gente tiver aqui, por exemplo, fritar um ovo e eu passar para vocês
para o grupo de pessoas a instrução. Olha, vamos fritar um ovo. Cada um pode fritar um ovo do seu jeito. Mas na hora que eu disser assim, olha, pessoal, vamos fritar um ovo de acordo com este fluxograma, a possibilidade de padronização vai ser muito maior. Porque aqui tem um passo a passo que está descrito de um determinado modo. Isso acontece muito nas organizações. Você pergunta na pessoa, olha, tem que pegar um material lá no almoxerifado. Tu sabe como pegar? O pessoal tira para ti, o pessoal pensa assim, eu não vou dar uma de bobo aqui, né? Eu vou falar que sei. Pode deixar, sei sim. Olha, tem que pegar o material XYZ lá no almoxerifado, vai lá e fala com o fulano. Tudo bem, tu sabe? Aí a pessoa, claro que eu sei. Mas na hora que você diz, olha, segue esse fluxo aqui, olha, o fluxo é você entrar no sistema, verificar a localização, a quantidade, pegar uma autorização. Né? Quando está descrito no fluxo, a atividade ela pode ser realizada de uma forma mais padronizada. As pessoas, pode estar descrito no fluxo e as pessoas não seguirem. Acontece, porque nós somos seres humanos, não é? Nós temos vontade própria. Não é? Mas o primeiro passo para padronizar é você ter descrito no fluxograma. E isso eu tenho inúmeros exemplos na minha vida profissional, onde você pergunta de uma pessoa se ela sabe fazer determinada atividade, a pessoa diz que sim, e aí você fala muito bem. Então, descreva aqui no fluxo como é. E aí, tem aí um festival de formas diferentes como as coisas são feitas. Muito Professor, bem. Diga, querida. Eu sou da área da qualidade, né? E nós utilizamos o programa diariamente, né? E Okay. fora esse mapeamento de processo, a gente usa muito ele para identificar desperdício, né? Ou algum processo engessado que eu tenho, que eu faço, que eu não preciso, né? Então, eu acho que no nosso dia a dia, né, com área de indústria, o fluxograma é muito importante assim, para estar mapeando realmente o processo para identificar onde é o meu gargalo e como eu posso resolver determinado problema, ou como o senhor acabou de colocar, muito bem colocado, a parte de padronização, né? Que muitos processos não têm a padronização, é feito de qualquer forma, e isso gera uma espera, um scrap, um desperdício de processo, perda de eficiência. Então, o fluxograma ele nos ajuda muito no dia a dia. Muito, muito bem colocado, Luna. É uma ferramenta simples, mas por ela ser simples, não é? O poder dessa ferramenta não pode ser negligenciado. Como você falou, olha, que vocês usam muito fluxograma para fazer análises, para descrever de forma detalhada o processo, como uma ferramenta auxiliar e identificar fatores que afetam os processos. Como você falou agora, olha, para analisar um scrap, né? Scrap é um termo que é utilizado na indústria para refúgio ou desperdício. Então, o fluxograma, ele não somente é uma ferramenta para ser usada na fase de definição, como também para ser usada na fase de análise e também, né, melhoria de processo. Muito bem. Ok, então, essa é a cara simples do fluxograma. Uma outra ferramenta, também de mapeamento, é uma ferramenta chamada IPO ou CIPOC. Né? O IPO é a forma resumida. Né? IPO, né? Ou a turma aí que gosta de usar, né, o termo em inglês, ele fala IPO. Né? O IPO, ele é uma representação gráfica onde você vai, né, listar todos os fatores de entrada num determinado processo, né, como o processo é realizado e os fatores de saída. Como, por exemplo, se a gente for olhar aqui nesse nosso fluxograma, quais são os fatores de entrada para fritar um ovo?
né? Aqui é o ovo em si, né? A margarina, né? ou óleo, a frigideira, o fogão, o gás do fogão, né? O que mais? Um prato. Fatores de entrada, né? Você vai listar todos os insumos, né? Qual é o resultado? Qual é a saída desse processo? Alguém pode dizer? Ovo frito. O ovo frito, né? Exatamente, o ovo frito. E o processo, ele é descrito aqui nesse fluxo. Tá? Então, o IPO, né, é uma ferramenta resumida, quando você vai iniciar o mapeamento, né, e você diz assim, olha, muito bem, a gente quer fazer um mapeamento, eu ainda não vou entrar aqui no passo a passo do processo, mas eu quero, de uma forma macro, saber tudo que entra e tudo que sai. Beleza? Beleza. Aí a gente descreve. Tá? E aí, por exemplo, um processo de montagem manual de placas. Placas de circuito impresso aí da indústria eletroeletrônica. Fatores de entrada, os operadores, as peças, a placa montada lá da área de inserção automática, né? Porque normalmente no processo de inserção manual ele recebe já do processo anterior, solda e por aí vai, né? Aqui são somente alguns exemplos de alguns fatores de entrada. Qual é a saída? É a placa montada lá do processo de inserção manual. PCI, né? Placa de componente integrado. E quando nós analisamos o fator de saída, muitas vezes ele está associado também a um indicador de desempenho, uma métrica. Então, qual é a principal métrica do processo de montagem manual de placas? Por exemplo, a quantidade de placas montadas por dia, ou por hora, ou por minuto. Então, normalmente o indicador a saída de um processo ela está relacionada a um indicador de desempenho. E da mesma forma a gente pode, né, para um processo de injeção plástica, para quem trabalha na área de injeção plástica, ou qualquer outra área, né, que você trabalha, você vai conseguir identificar os fatores de entrada, né, e os fatores de saída. O que é interessante quando você está fazendo uma análise é que os fatores de entrada são os fatores que afetam a saída. Se eu quero aumentar a quantidade de placas produzidas, eu tenho que olhar, muitas vezes, né, para os fatores de entrada, não somente para o processo. Pode ser um fator de entrada como a solda, que me influencia a quantidade de placas montadas. Então, o processo de mapeamento já nos dá subsídios para fazer análise. Uma forma estendida, né, uma visão mais ampla do IPO é você identificar quais são os fornecedores dos fatores de entrada e quem são os clientes dos fatores de saída. Aí o IPO ele toma uma dimensão que é chamada de CIPOC. Então, S de supplier, o fornecedor, I de inputs, ou entrada, P de process, ou processo, O de outputs, ou saída, e C de customer, ou cliente. Então, o CIPOC é uma forma de mapeamento que é comumente utilizada na fase de definição do DMAIC. E aqui nós temos alguns exemplos. Um exemplo de CIPOC, por exemplo, como você falou que você trabalha na área de qualidade, na inspeção de peças de entrada. Para a inspeção de peças de entrada, nós temos que ter amostras de peça, não somente amostras, né? Tem também aqui os inspetores, os procedimentos de inspeção,
temos o ambiente de inspeção, os equipamentos de inspeção, são fatores de entrada. Mas, se nós olharmos somente para as amostras de peça, quem é, né, que entrega as amostras de peça? São os fornecedores de matéria-prima. Após o processo de inspeção, qual é a saída? A saída são análises e aprovação de lotes de peça. Os lotes de peça, eles vão para onde? Vão para a produção. Então, o diagrama CIPOC, ele nos ajuda a dar essa visão macro. E, obviamente, os nossos processos dentro da empresa, dentro da organização, eles estão concatenados. E se eles estão concatenados, a gente vai ter aí saídas de processos, como entradas de outros processos, em uma grande cadeia. Ok? Tudo bem até aí? Esse silêncio quer dizer que está tudo bem, né? Estou brincando. Tá, tudo bem. Ok. Bom, vamos falar agora de uma outra ferramenta que também é uma ferramenta muito comum, que é o Pareto. Pareto, o nome do Pareto veio lá do Vilfredo Pareto, né, um economista italiano, que ele apresentou até uma relação chamada de 80-20, e por aí vai. Bom, o Pareto é uma ferramenta de priorização, por definição. Por definição. E ferramentas de priorização são utilizadas onde? Na fase de definição, para a gente escolher que processo eu quero melhorar, ou que problema eu quero priorizar. Na fase de medição, por exemplo, o Pareto ele pode ser usado para determinar qual é o tamanho, né, qual é a magnitude, o quão representativo é um problema. Quais são as principais ferramentas de priorização? Nós temos o Pareto, temos o QFD, temos o FEMEI, matriz de priorização. Hoje a gente vai falar de Pareto e QFD. O Pareto ele é uma ferramenta visual, é uma ferramenta gráfica, é um gráfico de barras. É um gráfico de barras, onde você tem aqui, nesse eixo, no eixo X, você vai colocar categorias. E aqui no eixo Y, quantidades de cada uma dessas categorias. Pareto vem do nome do economista, né? Vilfredo Pareto. E Vilfredo Pareto, ele estabeleceu essa máxima aqui, né? Que na maioria dos processos, 80% dos problemas poderiam ser solucionados atacando 20% das causas. Então, Pareto ele não é somente um gráfico de barras, né? Ele tem também uma análise que nós chamamos de curva dos valores acumulados, onde você vai representar percentualmente do total cada um dos elementos aqui, cada uma dessas barras, e encontrar o ponto de 80% do total e quais são as categorias aqui que estão sendo representadas por esse 80% do total. Este aqui é um exemplo. Então, ao final do mês de maio, o setor de planejamento e controle da produção fez o relatório de parada de linha de uma determinada fábrica. E ele identificou com quantas horas cada departamento contribuiu para o resultado final, que é demonstrado nessa tabela aqui. Então, a gente tem o departamento de estamparia, ficou 20,5 horas parado. Departamento de pintura, 15,6 horas. Compras, 82,7 horas. Ferramentaria ficou 16,1, almoxarifado 22 e a área da qualidade representou aqui 8,5 horas.
8,5 horas paradas. A primeira coisa a se fazer quando você está construindo um gráfico de Pareto é ordenar de forma decrescente. Quer dizer, você vai ordenar aqui essa coluna aqui de quantidades de horas do maior para o menor. Depois você calcula o percentual de contribuição de cada um deles. E aí calcula o percentual acumulado, onde o último valor ele vai representar 100%. Então, o que a gente faz? Vamos primeiro ordenar. Olha, o primeiro, né, o departamento com maior quantidade de horas paradas é o de compras, né, 82,7. O menor é o departamento de qualidade. Ok. Bom, se nós somarmos todas essas horas aqui, nós vamos ter o 100% de horas paradas. Só que desses 100% de horas paradas, a metade dessas horas, né, são em função do departamento de compras. Então, o departamento de compras representa 50% deste total. Almoxerifado, 22 horas. Essas 22 horas representam 13% do total. Estamparia, 20,5 horas, representa 12% do total, né? E assim sucessivamente até departamento de qualidade, que 8,5 horas representa 5% do total. Aqui não tá o total, né? Deixa eu ver se a gente consegue fazer isso num somando. Opa, não consegui. Vocês estão vendo a minha tela do Excel? Sim, professor. Ok. Só vou somar aqui. Sim, professor. 22, 20,5, 16,1, 15,6, 8,5. Tá. Então, aqui nós temos... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para todo mundo ver. Então, aqui são as horas dos departamentos. 100% das horas representa 165,4 horas. Então, como é que a gente chegou naquele 50%? Nós pegamos 82,7 e dividimos por 162,4, 50%. E assim a gente faz para todos. Para todos as outras horas. De tal sorte que o somatório aqui dá os 100%. Então, assim que foi obtido esse valor aqui, esse percentual de contribuição de cada um deles. O percentual acumulado, nós vamos somando. Então, eu só vou colocar aqui a numeração, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são os departamentos lá, né? Então, o valor acumulado, no primeiro momento, é somente o primeiro. O acumulado aqui é o primeiro mais o segundo. E assim a gente faz. O acumulado até aqui é a soma dos 3, o acumulado até aqui é a soma dos 4, dos 5 e a soma total. Tanto aqui, quando a gente soma até o último, dá o 100%. E aí nós temos o percentual acumulado. Quando nós olhamos aqui no gráfico de Pareto, o que nós temos? Nós temos aqui, como eu falei, no eixo X, os departamentos, que são valores categóricos. Nesse eixo aqui nós temos, né, as quantidades de cada um deles. Então, essa coluna azul representa as 82,7 horas do departamento de compras. Nesse outro lado aqui nós temos um eixo que é o eixo dos percentuais. E essa linha aqui representa a linha do percentual acumulado.
Então, o primeiro representa 50%, o segundo representa 63%, né? Então, eu estou representando nesse eixo. O terceiro, 76%, e por aí vai, até o 100%. Então, se a gente olhar, o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que departamento de compras, almoxerifado e estamparia, esses 3 departamentos representam 76% do total de horas paradas. Então, se a gente for priorizar, né, ações de melhoria, nós podemos priorizar ações de melhoria nesses 3 departamentos que nós vamos estar resolvendo quase que 80% dos problemas. Então, essa é a função do gráfico de Pareto, é você conseguir priorizar. E, obviamente, né? Não, eu vou fazer um projeto, um trabalho só aqui no departamento de compras, então eu restringo o foco de atuação, né? E nessa restringindo, né, em um departamento, a gente vai estar resolvendo ou pode resolver metade de todos os problemas. Então, essa é a função do gráfico de Pareto, nos ajudar a priorizar. Muito bem. Ricardo, mas às vezes não é tão simples assim. Às vezes a gente tem que mergulhar um pouco mais. Então, é o que nós chamamos, né, de desdobramento, né, da prioridade, ou sair desdobrando o problema através de sucessivos paretos. Você pode, no primeiro pareto, encontrar o principal, né, entrar aqui e fazer uma análise e desdobrar ele para ver se tem um outro elemento que seja em maior quantidade, desdobrar esse daqui e encontrar um terceiro elemento, né, e dizer, tá. Né? Então, por exemplo, aqui, né, Pareto de responsabilidade de defeitos, de defeitos por área. Olha, a área com maior defeito é a inserção manual, ou IM. Vou entrar aqui na IM e vou ver o tipo de defeito. Olha, o tipo de defeito maior é, né, defeitos de solda. Então, eu vou abrir aqui os defeitos de solda da inserção manual. Olha, e o principal defeito é curto de solda. Então, vamos fazer um trabalho para reduzir os curtos de solda na inserção manual, e isso representa 42,3% de todos os problemas, de todos os defeitos, obviamente, dentro de um determinado período, de um determinado produto. Então, o Pareto ele é uma ferramenta de priorização, porque a gente sabe que os recursos são limitados, a gente não pode atacar todos os problemas ao mesmo tempo, né? E a gente tem que priorizar em função dos maiores. Muito bem. Quando que eu posso usar o Pareto? Eu posso usar na metodologia DMAIC, podemos usar na definição, podemos usar na medição, podemos usar na fase de análise. Então, existem aplicações para o diagrama de Pareto nas diversas fases da metodologia DMAIC. E aqui a gente tem mais alguns outros exemplos. Desenhar o diagrama de Pareto para mostrar o maior número de defeitos que é produzido por uma das máquinas injetoras. Aqui os dados na tabela, que representam o número de componentes com defeito em cada uma das máquinas. Então, como eu falei para vocês, o que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que, primeiro, ordenar do maior para o menor. Então, a maior é a injetora 4, com 450, segunda maior injetora 2, terceira maior injetora 5, quarta maior injetora 1 e quinta maior injetora 3. Então, quando você coloca no diagrama de Pareto,
você vai ter essa ordenação. Então, de novo, o diagrama de Pareto é um gráfico de barras. No eixo X são categorias, no eixo, nesse eixo Y à esquerda são as quantidades das barras, e nesse eixo Y aqui à direita é o percentual acumulado. Podemos fazer no Excel, como podemos também usar algum software estatístico para nos ajudar a fazer isso. Eu gosto muito do Minitab. Então, para fazer análises estatísticas, eu gosto muito do Minitab. Então, ele nos dá uma visão parecida com essa que a gente vê aqui. Esse daqui é utilizando o StatSoft, que é um outro software estatístico, né, o StatSoft. O Minitab ele tem essa cara aqui, parece essa tabela aqui que parece com o Excel. Então, sei lá, vamos olhar aqui, colocando os dados aqui, injetora 1, 2, 3, 4, 5. Injetora 1, injetora 2, injetora 3, injetora 4, injetora 5. O Minitab, quando você digita uma informação que não é numérica, ele já identifica aqui, ele está dizendo aqui que ela é textual. Então, aqui é injetora. Aqui na outra coluna são os defeitos. Defeito 180, 270, 90, 450, 250. Tá. O Minitab ele tem uma quantidade enorme de ferramentas estatísticas, né? Desde as ferramentas mais básicas, né? Como vamos ver aqui, gráficas, cadê o Pareto? Quality Tools, está aqui, Pareto Charts. Os defeitos ou atributos, eles estão onde? Sei lá, tá aqui. E as suas frequências ou quantidades estão aqui. Na hora que a gente clica no OK, ele já fez o gráfico para a gente. Então, ele é uma ferramenta que é muito versátil. Ele nos ajuda a fazer análises muito rápido, muito rápido. Então, ele rapidamente construiu aqui para a gente. Perguntas? Vocês estão me ouvindo? Professor, o senhor podia repetir onde o senhor clicou para gerar o gráfico, por favor? No Minitab? Isso. Você usa Minitab? Não, mas eu achei curioso, vou começar a usar. Tá. Eu fui aqui em... Esse meu ele está em inglês, tá? Eu não sei como eu dou um zoom na tela, mas aqui eu fui curiosamente, eu fui em ferramentas da qualidade. Tá vendo? Tá aqui em inglês, tá? Quality Tools. Consegue ver? Sim, professor, estou vendo. Aí, ferramentas da qualidade, cartas de leitura, né? O Run Chart, gráfico de Pareto, causa e efeito. Ele tem muitas ferramentas. Tá? Então, eu vim aqui. Tá bom, professor, obrigada. Nada, não por isso. Eu gosto muito, assim, do ponto de vista de software, de ferramentas da qualidade, eu creio que na indústria ele é o software mais imbatível, é o melhor, é o Minitab.
Tá? Pô, não tenho Minitab na empresa onde eu trabalho, não tem. Olha, a gente vai no Excel, mas assim, dá para fazer no Excel. Tudo dá para fazer no Excel. Tudo, não, quase tudo, né? Algumas ferramentas estatísticas um pouco mais complexas, mas você precisa realmente de um software como o Minitab ou o StatSoft. Mas essas que a gente está vendo, elas são bem simples de fazer no próprio Excel. Muito bem. Professor, Aí, pode falar, querido. professor, só uma dúvida. No Minitab eu consigo fazer arquivos, né? Salvar como arquivos para depois acessar, ou fazer vários gráficos? Sim. Você vai salvar na extensão dele, tá? Então, eu vou aqui, salvar, né? Ele salva, eu posso salvar nessa extensão MPJ, tá? Ou eu posso salvar, save file. Assim. É aqui mesmo, tá? Ele chama de MPJ, Minitab Project, né? Eles chamam de MPJ. Você salva e você abre ele no Minitab, mas ele conversa muito bem com os outros softwares do pacote Office. Tá? Então aqui eu posso Ctrl+C, Ctrl+V, funciona direto aqui. Eu estou no Excel, Ctrl+C, Ctrl+V direto. Posso pegar daqui e levar para o Minitab. Tá? Ctrl+C, Ctrl+V. Aí eu posso exportar aqui, ó, copiar gráfico. Eu copio o gráfico aqui e levo para onde eu quiser ir. Mas ele vai vir, obviamente, como uma imagem. Posso levar para um Excel, para um Word, para o PowerPoint. Tá? Ele é muito versátil. Interessante. Muito versátil. É um mundo, tá? É um mundo. Se vocês começarem... Tem que estudar, né? Olha, sim, né? Tudo a gente tem que estudar, né? Não, é porque eu utilizo no meu dia a dia assim, muito dashboard, né? E às vezes a gente precisa de uma análise mais rápida, né? Na hora de uma reunião. Então, assim, eu tava pensando em usar ele para fazer essas análises. Sim, ele é uma ferramenta muito interessante. Tem muitos tutoriais, tá? Muitos tutoriais. O próprio Minitab tem assistente, tem help, né? Tem muito vídeo na internet. É um mundo. Quando você entrar aqui no mundo do Minitab, você vai se divertir bastante. Tá? E dentro do próprio programa, dentro do próprio Seis Sigma, né? Ele é uma ferramenta muito utilizada pelos especialistas em Seis Sigma. Eu acabei não falando, né, um pouco de mim, né? Eu trabalho com Seis Sigma desde 1998. Faz um tempinho, né? Com o uso de ferramentas estatísticas e implantação do programa Seis Sigma em organizações. Depois eu deixo os meus contatos aí no final da aula, aí vocês podem ver um pouquinho do trabalho que eu faço. Muito bem. Bom, aí aqui o que a gente tem nesses slides são: descreva através de um CIPOC o processo de realização de um módulo do seu curso de pós-graduação. Em seguida, descreva o processo por meio de um fluxograma. Crie um diagrama de Pareto proveniente de um conjunto de dados para encontrar quais defeitos são os três fatores principais que representam 70% de todos os defeitos. Que vocês se divirtam resolvendo esses exercícios.
Vocês têm alguma dúvida com relação ao enunciado aqui desses exercícios? Não? Sim? Tranquilo? Deixa eu fazer uma pergunta. Brenda, você está aí? Nossa. Não. Eu vou ter que pedir licença de vocês 2 minutinhos, porque eu bebi muita água. Tá bom? Então, me dá um tempinho que eu volto já já. Ok, professor. Só amanhã, professor. Tá todo mundo aí ou vocês foram embora e me deixaram sozinho? Você Aqui, vai fazer Está agora? aqui, está aqui. Ótimo. Muito bem. Bom, então, como eu havia falado para vocês, esses são 2 exercícios aqui para vocês se divertirem. Tá? Vamos falar agora, né, dessa ferramenta chamada QFD, né, ou desdobramento da função qualidade. Tá? QFD, do inglês, né, Quality Function Deployment, no português, desdobramento da função qualidade. É uma ferramenta que, originalmente, ela foi desenvolvida para tentar entender as expectativas dos clientes e transformar isso, né, em requisitos de projeto, como benchmark, e identificar quais são os fatores críticos do projeto para ser produzido, né, ou do serviço para ser entregue para o cliente. Ele apresenta um esquema. É como se fosse uma análise SWOT? Não, é um pouquinho diferente da análise SWOT, né? Vamos ver aqui, peraí, temos um exemplo. Tá. Vamos começar com um exemplo, né? Um exemplo, né? Isso daqui é um exemplo de um QFD que pode ser utilizado no caso de priorização de projetos, né, ou priorização de ações. Na realidade, o que a gente está vendo aqui é somente o núcleo do QFD, é só a parte central, é a matriz do QFD. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que nós temos 3 possíveis direções para nós fazermos uma atividade ou um projeto de melhoria. Tá? Então, vamos supor que a opção 1 é, em um determinado processo que a gente quer melhorar, nós queremos reduzir o tempo de espera desse processo. A opção 2, aprimorar a produtividade. Aumentar, né, a quantidade produzida por recurso. E o terceiro é, né, aumentar o rendimento. Né, rendimento dos insumos daquele processo. Tá? Por outro lado, né, nós temos alguns elementos que nos ajudam para nos ajudar a tomar a decisão. Por exemplo, se perguntar qual dos 3 é mais urgente. Se perguntar qual dos 3 vai gerar, né, um grande impacto na redução dos custos.
E também se perguntar qual dos três já tem uma possível solução. Ok. Bom, então nós temos 3 opções. Aqui é o conjunto de opções. Aqui é a lista de critérios que nós vamos utilizar para tomar a decisão. E esses critérios aqui, eles têm um determinado peso. Por exemplo, dos 3, o mais importante, o critério é a urgência. Então, a urgência, a gente dá um peso 5. Gerar grandes impactos nos custos. Olha, esse daqui, ele tem um peso forte, mas é um pouco menor do que o primeiro. Ok. E o terceiro, olha, a solução já foi prevista? Muito bem. E aí tem um ponto que é assim, é interessante, que é o seguinte. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se eu tenho um problema mapeado e eu tenho uma solução mapeada para aquele problema, a prioridade dele é maior? A prioridade dele é grande, sim ou não? Entenderam a minha colocação? Não entendi, professor. Você pode repetir, por favor? Eu vou falar de uma forma diferente. Se alguém aponta um problema e outra pessoa tem a solução, a gente tem problema? Não. Acredito que não, senhor. Se a outra pessoa tem a solução... Já não tem mais problema, né? Já não tem mais problema. Então, o que acontece? Muitas vezes nas organizações, um determinado tema ele é levantado como um problema. Mas aí alguém diz assim, olha, mas esse problema foi levantado, eu tenho uma solução XYZ que pode resolver ele. Então, a prioridade dele já diminui. Se uma outra pessoa coloca, olha, temos um determinado problema, e aí a gente para e pensa, putz, eu não tenho ideia de como resolver isso. A prioridade dele aumenta. Então, muitas vezes, em um ambiente corporativo, são levantados possíveis problemas, mas quando a gente vai investigar, já são apontadas possíveis soluções. Então, alguém, por exemplo, se alguém disser assim, olha, reduzir o tempo de espera, mas se eu já tenho uma lista de possíveis soluções, a prioridade dele cai. Então, esse grupo aqui, ele colocou um peso menor para ele, comparativamente ao primeiro. Então, vamos lá. Nós listamos os itens de melhoria. Nós listamos os critérios de tomada de decisão. E nós demos um peso para cada um deles. Então, número 1, listar os itens de melhoria, os problemas. Número 2, listar os critérios. Número 3, listar os pesos desses critérios. O quarto ponto é relacionar o problema com o critério. Reduzir o tempo de espera é muito urgente? Aí nós vamos dar uma nota para ele. Essa nota aqui, dentro do QFD,
ela só pode assumir 3 valores. Ela só pode assumir 1, 3 ou 9. Então, a gente olha para os 3 candidatos aqui com relação à urgência. Olha, aprimorar o rendimento é mais urgente, então eu dou nota 9. Esses 2 aqui têm um grau de urgência médio, então eu vou dar nota 3 para cada um deles. Aí eu vou para o segundo. Impacto nos custos. Aumentar o rendimento tem um impacto alto. Melhorar a produtividade tem um impacto médio. Reduzir o tempo de espera tem um impacto baixo. Aí a gente pontua. 1 para baixo, 3 para médio e 9 para alto. Agora eu vou olhar o terceiro. A solução já foi prevista. Aí a gente vai dizer, olha, realmente eu já tenho uma solução. Não tenho ideia, não tenho ideia de solução para esse item aqui. Então, eu vou dar 1. Olha, a gente tem mais ou menos uma ideia de solução para esses 2 aqui. Então, a gente pontua 3. Ok, então a gente fez o quarto, que é o que nós chamamos de relação, pontuação de relação, entre linha e coluna. No final, nós fazemos uma multiplicação dessa relação que a gente deu com o peso. Então, 3 vezes 5, 15. 3 vezes 5, 15. 9 vezes 5, 45. Ahora, vamos a seleccionar. Vamos a reemplazar con Desliga o esto áudio, ya por favor. tendriendo, nos va a ofrecer todo el tiempo nos va a estar pidiendo, nos va a ofrecer una ventana. Pode desligar o áudio, por favor. Vamos a dar configurar options. Y aquí voltando aqui, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. 4 vezes 9, 36. E no último aqui, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Então, a gente fez a multiplicação do número relacional com o peso. Aqui embaixo, nós somamos os produtos. Então, 15 mais 4, 19, mais 6, 25. 15 mais 12, 27, mais 6, 33. 45 mais 36, 81, mais 2, 83. Então, o que nós temos aqui nessa última linha, é a somatória dos produtos, das relações, do fator com o critério, multiplicado pelo peso. O que a gente conclui? Que esse item aqui, aprimorar rendimento, é um item com maior pontuação. Então, nós vamos priorizar ele em relação aos outros. Então, o núcleo do QFD, ele é essa matriz que nos ajuda a priorizar temas quando nós temos vários critérios para a tomada de decisão. Vai, pergunta.
Professor, essa pontuação... Só rapidinho. Essa pontuação é dada pelo feeling mesmo da pessoa? Ela acha que ela tem um peso? O QFD, ele é uma ferramenta para ser utilizada em equipes, tá? Então, essa representação aqui é uma ferramenta que o grupo tem que tomar a decisão. Tá? Tem que ter um consenso, então, aí na pontuação. Tem que ter um consenso. Tem que ter um consenso. Tá? Então, olha só, vamos nos divertir. Vamos, de repente, fazer um QFD. Vamos supor, tá, que essa pandemia já acabou, tá, e a gente vai... Vocês estão vendo o meu Excel? Sim, professor. Tá. Então, vamos fazer um exercício. Vamos supor que a pandemia acabou e a gente vai se reunir presencialmente. Então, me fala aí, para nós nos reunirmos presencialmente, quais seriam as opções? Fazer um churrasco? É uma opção. Ir para um cinema? É uma outra opção. Sei lá, passeio de barco. Quem não gosta do passeio de barco? Seria uma terceira opção. Então, aqui nós temos 3 opções de escolha. Então, aqui em cima, você vai colocar as opções de escolha. Desse outro lado aqui, você vai colocar os critérios para tomar decisão. Um primeiro critério pode ser, por exemplo, o valor. Quanto que a gente vai gastar. Um outro critério, sei lá, vamos colocar alguma coisa assim um pouco mais. Outro critério aqui, Fala aí. Falou. Poderia ser a data? Como? Poderia ser a data? A data? A data ser um fator que vai influenciar na decisão? A data pode ser um fator que vai influenciar na decisão. Como é que a gente vai colocar data? Porque aqui a gente não está... Porque o churrasco eu posso fazer em qualquer data, cinema eu posso fazer em qualquer data, passeio de barco eu posso fazer em qualquer data, ou não? Participantes. Quantidade de participantes. Quantidade de participantes. Pode ser. Vamos colocar aqui adesão, né? Adesão do pessoal. Fala só mais um fator aí para tomada de decisão. Valor, adesão... Vamos colocar aqui duração. Pronto. Duração. Okay. Aí, vamos aqui para o peso. Qual dos 3 fatores aqui vocês acham que mais influencia na tomada de decisão? Quanto tempo vai durar a diversão? Quantas pessoas vão poder participar? Ou quanto vai custar para a gente realizar? Qual dos 3 vocês acham que é o mais importante? Tem o maior peso? Valor. Valor, professor. Valor? Tá bom. Então, vou botar numa escala de 1 a 5, vamos dizer que valor tem peso 5. Tá bom. Agora, comparativamente ao valor, qual seria o peso de adesão? Olha, de conseguir congregar o maior número de pessoas.
Seria 5 também? Seria 4? Seria 3? 3, eu acho. 2, eu Seria acho. 3. Pode 2. ser Acho 3. que é 2. 2. Bom, Para comer, todo mundo aparece. 3. Tá vendo só como tu perguntou, como é que a gente pontua? É assim. Aí a gente vai reunir, vamos chegar num consenso, aí tá, beleza. Vamos, sei lá, vou colocar 3 aqui só para a gente seguir. Mas o grupo que a gente... Vamos fazer uma votação, vamos todo mundo dar um ponto, a gente tira a média, vai ter que chegar num consenso. E duração, né? Se vai durar 1 hora, 1 dia ou 1 ano. Tem um peso grande isso? Minha opinião, 4. Quanto 4. mais tempo, quanto mais 4. tempo, melhor. É isso? Eu acho que 3 Eu também. Para mim seria Você 2. dá- Acho que não. Para mim, 2. Para ti, 2. Não importa o tempo. É isso? É. Não é que não importa, né? Quanto tempo não vai ser tão importante. Para mim, 4. Tempo é importante. Olha aí, tá vendo? 4, 3, 2. E aí a gente vai ter que chegar num consenso. Tem que chegar num consenso. Só para ficar diferente, eu vou colocar 4 aqui. Tá? Mas não quer dizer que seja o consenso do nosso grupo. É só uma diversão. Tá bom? Beleza. Agora, olha só o que é legal. Eu vou esconder essa coluna. Esquece o peso. Professor? Nós vamos agora... Fala. Professor, esse peso, existe um limite, por exemplo, de 1 a 5, ou isso Não. vai de acordo com o grupo que o grupo escolher? De acordo com o grupo escolhido. Pode fazer de 1 a 5, de 1 a 10, pode fazer em percentual, 100%, 90%, 80%. Ah, sim. Tu Beleza. pode fazer uma pesquisa de opinião e ser o resultado da pesquisa de opinião. Tá? O importante, beleza, a gente deu o peso lá, agora esquece o peso. O que nós vamos fazer agora é pontuar 1, 3 ou 9. 1, a relação é fraca, 3, a relação é média e 9, a relação é forte. Ok? Quando a gente colocou valor aqui, eu entendo que vocês estão querendo dizer que quanto mais barato, melhor, não é isso? Isso. Então, eu vou substituir aqui por barato, só para ficar claro. Dos 3 aqui, qual é o mais barato? Churrasco, cinema ou passeio de barco? Cinema? Cinema, então... se não tiver pipoca. Então, beleza. Então, cinema é o mais barato, não é? Churrasco é médio e o passeio de barco é o menos barato. Tá? Concordam comigo? Não é? Sim. Sim. Muito bem. Com relação à adesão, não é? Com relação à adesão. Qual dos 3 aí pode ter maior adesão? Churrasco, cinema ou passeio de barco? Churrasco. Churrasco. Pode ter maior adesão. Adesão 9. Acho que é cinema. Tu acha que é cinema? Cinema. Então, vamos botar cinema também. Cinema pode também ter uma... Não, isso não é uma escala, tá? Não é uma escala, pode ser assim. Churrasco pode ter adesão alta, cinema pode ter adesão alta, passeio de barco, adesão alta, média ou baixa? Média. Baixa. Acho que é baixa. Tu acha que é baixa? Então, temos 2 baixos e 1 médio. Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Eu acho que é baixa também. Tu acha que é baixo? Só porque está no inverno. No verão, eu queria ver. No verão, sem pandemia, alguém fala... É porque é mais caro, professor. Não, mas tu tem que separar. Preço a gente já falou. Se fosse de graça. Aí ia ser alto. É alto. Então, tu tem que separar.
tem que separar, né? Entendeu? Se alguém te convidar para um passeio de barco, tudo na faixa. Vai dizer assim, não, não vou porque não gosto. Vai? Então, aqui a gente está falando... O valor financeiro a gente já avaliou aqui em cima. Aqui é a adesão. Então, né, tu tem que se perguntar se você gosta de um passeio de barco ou não. Se o passeio de barco fosse R$20, todo mundo ia, né? Mais ou menos assim, né? Então. Eu não sei nadar. Aí, tá vendo? Aí você está raciocinando. A adesão, né, você está dissociando do valor. Né? Pô, eu não sei nadar, meu amigo. Nem de graça eu vou, porque eu tenho medo de morrer. Né? Não, o clima não dava para ir de barco, então é melhor não andar de barco, não. Não é seguro. Olha aí, tá vendo? Tá? Então, ok. A gente está entre 1 e 3. Né? Entre 1 e 3. Eu vou deixar no 1 aqui, mas vocês já entenderam o espírito da coisa. Né? Agora vamos para a duração. Quando a gente falou em duração, vocês estão falando quanto mais tempo melhor ou quanto menos tempo melhor? Quanto mais tempo, melhor. Quanto mais tempo, melhor. Beleza. Dos 3 aí, qual que dura mais tempo? Passeio de barco. Passeio de barco. Dura mais tempo. Qual dura menos, um tempo médio aí? Acho que é Churrasco. Não, churrasco. Churrasco é médio? Cinema é médio também? Pode ser cinema médio. Cinema depende do horário do filme. No sol. Cinema é horário determinado. Tudo bem. Churrasco mais para a noite. Se for só cinema, ele é menor, realmente. Se for só para lá no cinema, viu? Aí ele então é vamos colocar 1, então, né, para o cinema e 3 para o churrasco. Né? Um churrasquinho no sábado à noite, né? Desse climazinho frio aí. Aí que já era, né? Vai até, né, tomando uma caipirinha e comendo churrasquinho na beira do... Fazer um churrasco num dia friozinho é o que há, né? Muito bem. Então, a gente fez a pontuação que a gente chama de relação entre os fatores. Agora, a gente vai... Né, fazer as multiplicações. Deixa eu inserir aqui. Né? Cara, aqui para minha frente me perturbando. Aí nós vamos fazer as multiplicações. Então, 5 vezes 3 é 15. Né? 3 vezes 9 é 27. 4 vezes 3, 12. 9 vezes 5, 45. 3 vezes 9, 27. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 5 é 5. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 9, 27. E a gente soma os produtos aqui. Soma os produtos. E aí, a gente vê qual que tem o maior resultado. Quem ganhou aqui foi cinema. Segundo lugar ficou churrasco. Em terceiro lugar ficou passeio de barco. Então, de acordo com esses 3 critérios que a gente estabelecido, preço, adesão e duração, se nós fôssemos fazer uma reunião presencial aqui desse grupo, o que iria agradar a maioria seria um cineminha. Esse é o núcleo do QFD.
é nos ajudar a escolher uma opção, né? Escolher uma opção com base em vários critérios e cada critério com um peso diferente. Ficou claro? Sim. Professor, me Oi. diga uma coisa, essa Ah. ferramenta ela tem o mesmo, vamos supor, o mesmo critério da matriz Gucci, é como se fosse? A matriz Gucci, né, na realidade, você está usando, o critério que você está usando aqui é gravidade, urgência e tendência, não é? Você está usando a matriz Gucci, você só tem 3 critérios: gravidade, urgência e tendência. E o peso dos critérios é igual. Você não tem peso diferente. Então, eu poderia dizer que a matriz Gucci é um caso particular de um QFD. Tá? Mas o QFD ele é mais amplo. Eu posso ter mais do que 3 critérios. Né? Posso ter mais do que 3 critérios. E eu posso ter pesos diferentes para os critérios. Tá? É isso. É isso. Professor, assim, fala. No FEMEI a gente tem também essa ferramenta, né, que fala mais ou menos isso, né, como eu vou pontuar cada problema que eu levantar e por critério eu vou enumerar a criticidade de cada uma, né, para montar para me ter uma... QFD você tem ocorrência, você tem ocorrência, me fugiu agora quais são. O FEMEA você só tem 3. Né? Você tem ocorrência do problema, você tem ocorrência, gente, minha memória agora, a severidade. E a detecção. Isso, o primeiro é severidade, o segundo é a ocorrência e o terceiro é a detecção. Tá? Então, aqui é Gucci, né? Gucci. O FEMEA, você só tem esses 3 também. E o peso depende de cada elemento. Né? Você, por exemplo, sei lá, para uma determinada possível causa... e os pesos, eles são variáveis. São variáveis. Né? Por isso que eu comparei junto. Eu comparei com essa... Mas o FEMEA, de novo, o FEMEA você só avalia severidade, ocorrência, escape e detecção. Né? Então, a gente pode dizer também que o FEMEA é um caso particular de um QFD. É um caso particular de um QFD. Né? QFD é uma técnica ampla, né? Onde você vai escolher entre um grupo de opções aquela, né, com base em critérios e nos seus respectivos pesos. Tá? Aqui ela é completamente genérica. Completamente genérica. No FEMEA você só analisa severidade, ocorrência e detecção. Na Gucci você só avalia gravidade, urgência e tendência. Olha que legal. Eu nunca tinha feito essa análise comparativa aí dos 3. Muito bem. Muito bem. Espero que eu tenha deixado claro para vocês, né? Vocês tenham entendido aí. Tá? Então, voltando, né? Aí aqui temos exercícios de FEMEA, né? Então, aqui é a forma com que o FEMEA, desculpa, QFD, a forma com que o QFD, né, é apresentado, né? Eu exemplifiquei ali para vocês.
Tá? E aqui a pontuação, né? 1 ponto, 3 pontos, 9 pontos, 1 para baixo, 3 para médio, 9 para alto. Okay? Os critérios para priorização, né? Você coloca aqui nas linhas. Os candidatos da priorização, você coloca aqui nas colunas. E o peso, né? Cada critério tem, né, o seu respectivo peso. Okay. Muito bem. Então, com essa... nesse momento, a gente encerra aí o que a gente se programou para mostrar para vocês nessa primeira aula, né? Um overview do Seis Sigma com a abordagem DMA e C. E aí falamos de fluxograma do processo, né? IPO, né? O CIPOC, Pareto, e nós fechamos com o QFD, que são ferramentas utilizadas na fase de define para definir o problema, priorizar, caracterizar, né? Focar qual é aquele problema que nós queremos fazer uma melhoria, fazer um projeto de melhoria ou atacar ele. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, professor. É isso. Tudo bem. Né? E aí eu espero, né, ter abordado aí de forma clara. Vamos olhar as mensagens. Professor, pode enviar o material da aula por e-mail? Eu que agradeço, querido. Então, o material está no portal, tá? Se quiser que mande por e-mail, eu acho que poderia, né, pedir para a Brenda. Brenda, você está aí? Pede Não, estou no aqui, estou e-mail. aqui. Ah, tá. O colega perguntou aqui, né? O Horizon, eu acho, né? O material está disponível na plataforma, já possui acesso, eu creio que sim, né? Estou com acesso, porém não tem nenhum material. Isso, acabei de liberar para ele. Ah, então pronto. Então é isso, pessoal. O professor vai ter lista de presença? Não, já vai ser aí, quem estava aqui online. Brenda, me ajuda aí. Acho ideal a gente fazer amanhã. Né? Até porque quem não acompanhou hoje pode acompanhar pelo YouTube e amanhã já vai estar apada a situação toda. Então, teoricamente, se ela não esteve ausente, né? Mas o ideal mesmo é que, normalmente, a gente tem associado a presença ao progresso do aluno na plataforma, à entrega das atividades, e aí, sim, a gente entende que esse aluno esteve presente em aula. Ok, não, porque nas outras eram diferentes, tinha a presença, né? Mas ok, sem problema. Mas se quiser, eu faço chamada aqui agora. Não, melhor ainda, sim. Tem o registro de todo mundo aqui. Então, obrigada, professor. Então, tá bom. Eu que agradeço. Tchau. Né? Até amanhã. Amanhã, mesmo horário, tá bom? Lembrando que é o mesmo link. Ok. A gente aguarda vocês. Boa noite. Boa noite, bom descanso. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada, professor. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigada, prof. Obrigada. Vou encerrar aqui. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. Boa aula, professor. Obrigada.